Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional semanal que a gente faz por esse livro Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para a semana 20. Semana 20. Vamos lá? Amando a Deus Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. O amor de Jesus por seu Pai é um amor inigualável, incomparável. Jesus fez tudo por amor ao Pai. Ele amava o Pai publicamente, particularmente, de fato, como o Verbo eterno. Ele ama o Pai desde toda a eternidade. O Filho nunca existiu sem amar o Pai. Desde sempre, ele só existe em amor ao Pai. Precisamos definir bem o que significa Deus ser o Pai de Jesus, portanto, nosso Pai. Em primeiro lugar, devemos ter presente em nossa fé que Deus é, antes de tudo, Pai do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,16. Essa paternidade está relacional e eterna. Deus sempre foi Pai, pois sempre teve esse Filho no que tange a vida humana do Filho. Foi Deus quem deu origem à vida de Cristo, bem como Ele dá todas as coisas nessa condição como seu Filho herdeiro e único. Em segundo lugar, o nome do Pai em relação a nós nos reporta algumas realidades muito agradáveis. O nome do Pai revela Deus como aquele que nos trouxe a vida, nos criando como pessoas à sua imagem e semelhança. Além disso, nos dando uma nova vida também, a vida espiritual, nos tirando do estado de morte no pecado. Ele iniciou uma relação conosco que antes não havia, éramos filhos da desobediência, mas agora fomos adotados em Cristo e recebemos o Espírito Santo. Em terceiro lugar, o nome do Pai nos ensina também que Ele é o provedor. Pai é basicamente, em linhas gerais, aquele que sustenta a família, busca suas provisões e sustenta. Outro tipo de sustento que ele dá como pai é o ensino e disciplina. A instrução para a vida piedosa é uma provisão. Em quarto lugar, o nome do pai aponta também ao protetor, que gera confiança protetiva à família. Amar a Deus como nosso Pai nos céus é elevar sua posição perfeita, distinta de qualquer pai terreno que eventualmente decepciona. Amar ao Pai, o nosso Deus, nos coloca em cuidado e nos faz sentir filhos amados. Seu pai terreno já te decepcionou? Ele é um pecador e imperfeito. Nosso Pai celestial é o nosso Pai amoroso, imutável e perfeito. É tão interessante esse texto, porque o Brasil, ele é um dos países que mais tem registro de nascimento apenas com o nome da mãe. E ainda que tenha registro de nascimento, né, com o nome do pai e da mãe, muitos deles são por causa de exame de DNA e justiça. E muitos dos casos nos quais tem um pai inserido ali no contexto familiar, geralmente é um pai que não tem uma postura masculina. Nós estamos com a sociedade sem postura masculina, infelizmente. Essa sociedade de agora, essa geração de agora é a geração que menos tem testosterona. Esses dados são terríveis, alarmantes e pesarosos. E tudo isso veio de uma construção secular de nos últimos 100 anos, em que a mulher foi tomando parte do espaço que era do homem e ali ele foi se acomodando. E é engraçado que lá em Gênesis 3, Deus destinou o trabalho para o homem, as dores de parto para a mulher. A mulher hoje tem uma carga das dores de parto e também do trabalho. Mas tudo isso, muitos casos, não foi uma escolha nossa, mas uma escolha secular. E essas escolhas seculares, elas têm como base um projeto do maligno para destruir a tua casa. É esse o ponto que eu queria chegar. O diabo, ele não brinca de ser mau.
Ele não brinca de querer destruir. Ao longo dos anos, ele não brinca de querer destruir a nossa história. Ele tem feito isso e ele sabe que ele não tem tempo, então ele vai continuar fazendo o máximo que ele conseguir fazer, para que ele destrua partes da nossa história. O que cabe a você e o que cabe a mim é não viver tudo isso. E como que eu não vou viver tudo isso? Sabendo qual é o projeto original de Deus para mim e vivendo esse projeto original de Deus. Será que Deus realmente colocou você para ser uma mãe solo, as mulheres em questão, ou um pai que só paga uma pensão porque a justiça determinou? Será que esse é o grande projeto existencial da tua humanidade? Eu duvido. Será que o projeto de Deus para você foi sofrer tanto? Eu duvido, gente. Eu duvido. Não existe na minha cabeça uma possibilidade de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ter o resultado de uma pessoa que não é um filho de Deus. O problema é que partes de nós está com Deus e parte de nós está cheio de brechas, e é bem aí que o diabo entra. Então hoje, eu quero pedir para você começar a mudar os seus pensamentos, a mudar as suas orações e não aceitar o fracasso desse século como se fosse, tá todo mundo assim. Não tá. Não tem que estar. Deus te chamou para ser um projeto e você vai viver o projeto que Deus tem para você e não o que o diabo tem. Você vai viver os sonhos de Deus para tua vida e para tua história e não os sonhos do inferno. Estamos cansados de uma sociedade com mulheres fortes e homens fracos. E tudo isso vem de base, vem ali, do início. Você precisa renunciar esse lugar que não é seu. E você precisa entender que isso é um projeto do inimigo para destruir a tua geração. Para que os teus filhos já cresçam com famílias disfuncionais. Não aceita santidade, verdade, respeito, honra, verdade, soberania de Deus. Nada disso caiu de moda. Acredite em mim, nada disso caiu de moda. Poliana, mas como eu faço? Vai lá em Gálatas 5, os frutos da carne, os frutos do espírito. Porque a gente, deixa eu só pegar aqui a dele. A gente ama. Ai, deu até meu ombro aqui. A gente ama apontar. Nossa, eu abri certinho. A gente ama apontar um erro. E a gente não olha para si. Eu vou ler para você. Ora, as obras da carne são... Peraí. Vou ler do início, tá? Do 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Comece a andar no Espírito. Comece a viver no Espírito. Comece a pisar em terras espirituais, para que você não tenha o resultado das obras da carne. Vamos lá. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas são guiados pelo espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Você não precisa estar debaixo dessa lei, se você andar no espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixa, ciúme, ira, discórdia, glutonaria, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo
Cristo Jesus, crucificaram a carne, como suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Para que eu não viva de acordo com esse século, eu preciso andar no Espírito. E eu preciso desenvolver em mim os frutos do Espírito. E por que eu preciso disso? Para que você não tenha esses resultados. Todo esse projeto do inferno é um só. É para que você não reconheça Deus como Pai. Se uma filha ou um filho não foi criado com o pai, como que ela vai reconhecer Deus como pai? Vai ser um trabalho muito maior. Se uma mulher, ela não está com o marido ali, né? Como que ela vai reconhecer Deus como um pai que cuidou e isolou dela? É muito difícil. Então, o diabo, ele quer arrancar você desse lugar de filiação, desse lugar de proteção e te deixar só, para que você não reconheça Deus como um pai. Mas a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste devocional, eu quero te convidar a andar no Espírito, para que você não dê ocasião à carne. Permita que teu espírito ganhe da carne. Eles são opostos entre si. E você vai sim viver aquilo que o Deus Pai planejou e projetou para a sua vida. Você não vai mais ser o resultado dos frutos da carne. Você não vai mais ser os resultados do que o demônio planejou para o seu futuro, mas sim o resultado do teu Pai, do teu Deus Pai. Porque foi o teu Deus Pai que planejou todos os dias da sua vida. E eu tenho certeza absoluta que nesses dias não teria uma separação entre você e o Pai. Isso daí é resultado de uma ingerência maligna na sua vida. E eu, a partir de agora, desse devocional, dessa hora, eu quero declarar, profetizar e crer que a tua terra será como um manancial de águas vivas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Nos leve, Senhor, ao Santo dos Santos. Nos permita acessar aquilo que o Pai tem para nós. Nos permita ver, sentir e experimentar o Pai. Revela-nos o Pai, Cristo. Revela-nos o Pai. O inimigo da nossa alma, ele quer nos arrancar essa parte tão linda da nossa história, que é o nosso relacionamento com o Pai. Mas nessa manhã nós denunciamos e renunciamos todas as obras da carne, para que nenhuma delas possa sobressair diante daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você não vai sair dessa terra sem entender o que é o amor de Deus Pai para um filho. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu conto com vocês. Não esqueçam os seus jejuns, as suas orações, não esqueçam as suas ofertas, não esqueçam de estar diante de Deus todos os dias. Amém? Beijão, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.